Renda a Ele a glória, a honra, o louvor. Ele é digno de tudo. Ele é digno de tudo. Ele é digno de toda a adoração. Ele é digno de toda a glória. Ele é digno de toda a honra. Tudo vem dele, querido. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, é misericórdia dele. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Fica conosco, Pai. Fica conosco, Espírito Santo, amigo Espírito Santo. E fala ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém, queridos. Podemos sentar, irmãos? Aleluia. Irmãos, eu não sei se vocês já notaram, eu estou com um pequeno probleminha na minha garganta. Mas é coisa pouca que não vai atrapalhar nada, tá, irmãos? Mas se eu me engasgar aqui, eu peço a tua compreensão. Amém? Quem estava aqui na terça-feira passada? Quem é que lembra o que a pastora Carol falou? A mãe lembra. Ela não veio, mas assistiu hoje. Amém. Queridos, nós estamos numa sequência de 4 estudos sobre a conduta cristã. E coube a mim, o pastor Fabiano e a pastora Carol pediram para mim compartilhar com vocês, obrigado, querido, sobre a conduta cristã na família. Primeiro, o que a gente precisa ter clareza? Pergunte para quem está aí do seu lado, o que é conduta? Não, mas um pergunta e o outro responde. Se os dois perguntar um para o outro, ninguém responde. Querido, conduta nada mais é do que o modo de agir, de se portar, de viver. É o meu procedimento. Então, qual é a reflexão dessa noite? Qual deve ser o meu procedimento dentro da família? Mas não é qualquer procedimento, está falando de conduta cristã. Então, o nosso desafio é entender qual é o meu procedimento, como eu devo agir dentro da minha família, segundo Cristo, segundo a vontade de Cristo. Queridos, conduta e procedimento tem aos montes, mas cristão é só segundo Cristo. E é isso que nós queremos olhar. O que é uma família, irmãos? Quem são os membros da família? Papai, mamãe, os filhos, os avós, sogra. Boa pergunta, será que sogra é membro da família? Opa, me passei. Claro que é, irmãos, é lógico. Irmãos, eu gosto tanto da minha sogra que eu tenho uma foto dela dentro da minha carteira, sabia? Tenho mesmo, é sério. Eu tenho a nota de R$50 com a fotinho da onça, eu carrego. Irmãos, a Juliana não está aqui, eu posso fazer um monte de piada sobre sogra. Não, mas depois a gente vai ter que editar. Agora eu olhei aquilo ali, eu me assustei. Irmãos, mas eu queria falar, sério, eu amo minha sogra, por isso posso brincar dessas coisas. Se nós tivéssemos alguma dificuldade de relacionamento, eu não poderia brincar sobre esse assunto, porque minha consciência ia me acusar. Mas como eu já perdoei ela, já liberei perdão para ela, tá tudo certo, tá, irmãos? Queridos, a família, a gente diz, eu ensino para as minhas filhas, existe a grande família, e aí nós ensinamos para as crianças que na grande família estão os primos, as primas, os tios, as tias, o vô, a avó, essa é a grande família. Mas existe o que nós ensinamos e chamamos as meninas da família curtinha. Por exemplo, nós ensinamos nossas crianças que não pode soltar pum na frente da grande família. Mas na família curtinha, irmãos, às vezes pode. As gurias estavam tendo umas dor lá e era gases. Eu disse, mas solta esse negócio. Ai, é feio, pai. Feio nada, feio é ficar com dor.
Mas aí na família curtinha, pai, mãe e as 2 filhas, o ambiente de maior intimidade. Claro, né, irmãos, com alguns bons sensos, né? Mas na família grande, não. Queridos, eu queria tratar rapidamente sobre os nossos papéis dentro da família. A família é composta por marido, esposa e filhos. Não tem como falar sobre avós, netos, tios, tias, porque aí a gente vai se atrapalhar. Abre comigo lá em Efésios, um texto muito conhecido e sempre desafiador. Aleluia! Efésios capítulo 5, irmãos. Efésios capítulo 5, verso 25, perdão. Um texto que todo mundo provavelmente já conhece, todo mundo provavelmente já leu e todo mundo provavelmente é desafiado diariamente a praticar o que o texto bíblico diz. Efésios capítulo 5, verso 25. Todos acharam? Amém? Quem não achou, levanta a mão para ficar com vergonha. Não, estou brincando, irmão, não faz isso. Efésios 5, 25. Maridos, a minha Bíblia é a NVI, a Nova Versão Internacional. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Verso 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Verso 32. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Amém? Irmãos, que texto revelador. Se eu quero falar de conduta cristã na família, se eu quero falar de procedimento cristão dentro da família, a primeira coisa é identificar qual é o meu papel dentro de minha família. No momento eu posso estar no papel de filho, eu posso estar no papel de marido ou no papel de esposa. E para cada um Deus tem uma direção específica. Querido, se eu não sei a minha função dentro da família, dificilmente eu vou saber como me portar. Você já viu família onde o filho ocupa o lugar de maior autoridade da família? Provavelmente sim. Você já viu família onde o pai não tem autoridade nenhuma e não tem iniciativa para nada? Onde o pai obedece o filho? A função está trocada. Família onde a mulher está como a cabeça da casa, sobrecarregada, desgastada, função errada. Queridos, nós precisamos entender que a função não nos faz mais nem menos, é apenas função. Irmãos, se você entende o seu papel dentro de sua família, você vai conseguir, à luz da palavra, descobrir como deve proceder. E aqui está falando esse texto agora para os maridos, é muito simples. Conduta cristã de marido dentro da família. Apaixonado por sua esposa. Irmãos, ontem eu e Juliana comemoramos 17 anos de namoro. Irmãos, 17 anos de namoro, sabe como que nós comemoramos? Dormindo, irmãos. Tentamos dormir
A Sofia acordou com as trovoadas, a Isabela também. Uma foi para o nosso quarto, dali no meio da madrugada eu botei a mão para o lado, a Juliana já não estava mais, já estava no quarto das crianças. É desse jeito, irmãos, assim são fases da vida. Mas eu sei que a minha função principal como marido é amar a minha esposa. Você teria coragem de perguntar para sua esposa se ela se sente amada por você? Amor, tu realmente sente que eu te amo? As minhas atitudes, o meu procedimento, a minha postura dentro de casa, a forma como eu te trato, a forma como eu ajudo nas tarefas da casa, tu realmente sente o quanto eu te amo? E às vezes, por uma falha na linguagem de amor, tu está fazendo tudo para que tua esposa se sinta amada, mas a linguagem de amor que ela tem é outra. Sabe, foi bom que a Juliana não veio, tá, irmãos? Ela ficou em casa, foi estudando com as crianças, que daí eu posso falar, foi até bom. Sabe que a minha linguagem de amor é a linguagem do toque, do carinho, do afeto. Não sei se os irmãos já notaram, mas eu gosto de abraço, irmãos. Já a minha esposa, ela tem uma linguagem de amor, de trabalho, de serviço. Outro dia a Juliana estava com a Bianca do Alan, não sei aonde. Nem vi a Bianca aí. Bianca não está aí? Não estou sabendo. Depois tu me conta. E aí a Bianca e ela estava fazendo não sei o quê, e ela disse, eu tenho que ir para casa porque tem uma louça cheia de... Tem uma pia cheia de louça. Só que e aí a Bianca disse para ela, Juliana, tu vai chegar em casa, o Vini vai estar lavando essa louça para ti. Irmãos, aquilo foi profético, porque eu cheguei em casa e vi a pia cheia de louça. Eu sei que a minha esposa se sente extremamente amada quando eu ajudo nas tarefas da casa. E não é que dessa vez deu certo, irmãos. Dessa vez, por uma voz profética da Bianca, a Juliana chegou em casa e eu estava lavando a louça. Ganhei o dia, irmãos. E para os casados, entenda, ganhei muita coisa, irmãos. Ganhei um pedaço do céu na terra. Fazendo o quê? Lavando louça. Lavando uma meia dúzia de xícara, irmãos. Irmão, ontem eu aparei a minha barba no banho, eu tenho uma maquininha. E quando eu uso, é uma maquininha nova, para não precisar gastar com um barbeiro, o tempo inteiro eu comprei a maquininha. Irmãos, pensa num troço que não está dando certo. Não pela latinha, mas porque quando passa a bendita maquininha, irmão, aquilo voa cabelo de barba até no teto do banheiro. E está úmido. E esses fiozinhos da barba na umidade cai, aquilo gruda. Irmãos, todas as vezes que eu faço a barba, eu termino de fazer a barba, eu chacoalho o tapetinho do banheiro, eu levanto o lixinho do banheiro para cima do vaso, vou lá, pego a vassoura, pego a pazinha e varro todo o banheiro. E limpo a pia. Pode perguntar para minha esposa. E fica... O forro não. O forro está lá cheio de cabelo. Irmãos, por que isso? Porque eu entendi, eu não gosto de fazer essas coisas, irmãos. Pensa num filhinho da mamãe que não fazia nada dentro de casa, era eu. O que eu vou fazer? A minha mãe me criou daquele jeito que eu ia para o banho e gritava, mãe, traz uma toalha. Desse jeito, irmãos. Mãe, pega uma cueca para mim. E eu já no banho, aí vinha a mãe. Tá aqui, meu filho, tá aqui, tá passadinho, arrumadinho. Só que quando eu caso, irmãos, eu entendo que a minha esposa se sente amada quando eu ajudo. Eu tenho que me puxar, irmãos, eu tenho que ajudar. É meu papel. Eu quero ser crente, eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo. Então eu preciso ser apaixonado por minha esposa. Irmãos, eu realmente não acredito, vou dizer isso de todo o meu coração. Eu não acredito em homens cheios do Espírito Santo que não amam a sua esposa. Isso é antibíblico. Tu quer ver?
1 Pedro, capítulo 3, vai comigo. 1 Pedro, um pouquinho para frente, capítulo 3, verso 7. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Diz assim, todo mundo achou? 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida. Olha agora, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Maridão que desonra a mulher tem as suas orações interrompidas. Querido, não passa do teto, pode gritar, pode clamar, pode chorar. Se a tua conduta cristã como marido não é de um marido que ama, que cuida, que protege a sua esposa, não tem oração que resolva, meu filho. Quer que Deus ouça a tua oração? Trate tua esposa. E aqui parte mais frágil, não é num tom de desdém, de menosprezo à mulher. Muito pelo contrário. A ideia da parte mais frágil é a parte que merece o maior cuidado. Homem é bruto ou não é? A natureza do homem é mais insensível, não é? É. Por isso o homem tem que cuidar mais da mulher. O homem precisa paparicar a mulher. Fazer as vontades da mulher. Está ouvindo, querido? Precisa ir no mercado, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Pensa num negócio difícil. Tem que ir, irmão. Tem uns irmãos aí que vão no mercado e ficam enrolando. Tem que ir, irmão. Tem que ir. Tem que baixar a cabeça. Tem que ir para o mercado. Tem que fazer a feira, irmão. Tem que ir. Sábado de manhã em Canoas tinha feirinha. De vez em quando eu ia com a Juliana para a feirinha. Irmão, só tinha crente na feirinha. Só homem crente vai na feirinha, irmãos. Eu descobri que é um culto evangélico na feirinha. Eu encontrava os irmãos da igreja tudo na feirinha. É, porque entenderam que para ser crente, apaixonado, cheio do Espírito Santo, precisa amar a esposa. E amar de forma que ela entenda que aquilo é amor. Porque às vezes a minha forma de amor não é compreendida. A pessoa se sente amada com o toque e eu não dou carinho, mas eu dou um presente. Ela não quer o presente, ela quer o toque. A pessoa se sente amada com a linguagem do trabalho e eu dou carinho. Ela não quer o carinho, ela quer que eu faça as coisas para ela. Então eu preciso discernir isso e viver dessa forma. Amém, maridão? Cadê os homens cheios do Espírito Santo aqui? Tem 2? Olha que bênção, irmãos. Uau. Cadê os homens que precisam amar mais a mulher para ser cheio do Espírito Santo? Também tem, também levanta a mão, amém? Irmãos, e aí, vamos olhar para o texto de Efésios de novo? A conduta cristã do marido é essa, irmão, um apaixonado. Um homem que morre para suas vontades, um homem que abre mão de si mesmo, um homem que não tem preguiça de agradar a sua esposa, um homem que não se esconde atrás do cansaço, um homem que não empurra as coisas para a mulher, faz tu porque eu estou cansado. Não, se alguém tem que fazer, e é comigo, amém? Aí agora Efésios 5, 22. Mulheres, o que diz aí, mulheres? Sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo
sujeitas a seus maridos. Amém? Irmãos, eu já ouvi muitas pregações sobre isso, eu já vi pastores tentando dizer coisas que o texto não diz. Eu fui no grego, eu tenho uma Bíblia lá em casa, fantástica. Perdão, irmãos. Essa minha Bíblia, ela é o Novo Testamento, todo em hebraico. E embaixo de cada palavra que está escrita em hebraico, a tradução daquela palavra literal, sem nenhum tipo de interpretação para o português. Então, às vezes, a frase fica meio estranha, mas ali tu tem a tradução literal da palavra do grego para o português. E aqui tem versões que dizem: mulheres, sejam submissas. Alguém tem essa versão? A minha tradução diz: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. E no grego, a tradução literal aqui seria: sujeite-se. Não adianta querer dizer outra coisa, irmão. O que a Bíblia diz é isso. O marido ama a esposa como Cristo ama a igreja. Cuida, respeita, honra, morre por ela. E a esposa, diante de Deus, se sujeita. A ideia de se sujeitar, querido, é a ideia bíblica, irmãos. Não adianta brigar comigo, as irmãs. Mas a ideia que está no texto bíblico é de obediência ao marido. Claro, eu já disse isso aqui outra vez. É uma sujeição bíblica voluntária, não imposta. Sujeição imposta não é sujeição bíblica. Se o marido precisa mandar, já está errado. Se o marido precisa pegar o texto bíblico e dizer: aqui, mulher, tu me obedece. Isso não existe na Bíblia. Eu já vi, irmãos. Eu já acompanhei casos que o marido mandava. Ele, bonitão, chegava em casa, botava os pés para cima e dizia: se tu é crente, olha o que a Bíblia diz, tu me obedece, faz as coisas para mim. Querido, isso não está na Bíblia. A ideia bíblica de sujeição, de obediência, é para aquele marido que morreu pela esposa. E aí a esposa, cheia do Espírito Santo, mulher de Deus, mulher de oração, se sujeita ao marido. Irmão, se o texto que eu li, que fala que a oração do homem é interrompida quando ele não trata a mulher com honra, o mesmo texto serve para a mulher. Uma mulher que não se sujeita, uma mulher que não abre mão das suas opiniões. Querido, tu quer ver? Quem aqui os casais? Levanta a mão, os casais. Agora fica com a mão levantada dos casais. Quem tem a mulher mais braba? No casal, o homem ou a mulher é o mais brabo? As mulheres são tão brabas que estão abaixando o braço dos maridos. A prova de que eu estou certo é que teve um monte de mulher puxando o braço do marido para baixo. Irmãos, a natureza da mulher, ela é mais determinada que o homem. Determinado e bravo não é a mesma coisa, com certeza, Vanilda, é isso que eu disse. A mulher, ela tem dentro dela a iniciativa maior que o homem. Pelo menos eu acho. E o que Deus está dizendo para a mulher? Mulher, espera a tua tartaruga. Espera o tempo da tua tartaruguinha que ele está vindo. Mulher, te acalma. Não sai correndo na frente. Não faz as coisas sem conversar com teu marido. Irmãos, eu já vi casos. Eu vi 2 casos que são os mais grotescos que vão representar o que eu quero dizer. Uma mulher chegou em casa com um carro 0 quilômetro, estacionou e contou para o marido: amor, comprei um carro para nós. 0. Estou falando de um carro 0. E o homem se apavorou. Amor, quando que nós conversamos sobre comprar um carro? Ah, amor, mas estava um preço bom, cabia no orçamento, eu comprei. Não, amor. Quando que nós decidimos, que eu não lembro? Foram devolver o carro, irmãos. Porque eles não tinham condição de comprar o carro.
E o outro, uma mulher que fez um empréstimo num valor absurdo na empresa, descontava direto do contra-cheque dela, e o marido nunca soube. Irmãos, o que o texto está dizendo? Mulheres, se sujeitem. Queridos, lá em casa, tudo é decidido junto. Irmãos, a gente conversa, a gente pede a opinião do outro, a gente briga, a gente discute, a gente às vezes não concorda, mas a gente decide juntos, porque está na Bíblia. A minha esposa sabe que ela, como minha esposa, se submete, a palavra final lá em casa é minha. E eu sei da responsabilidade que é. Porque quando der errado, a culpa também cairá sobre o homem. Sabia? A mulher se submete ao marido e a responsabilidade é do marido. Sabia? Eu creio nisso, irmãos. Depois o Ricardo e a Vanilda consertem se eu estou falando uma bobagem. Mas eu creio nisso. Porque o meu papel, quando a minha esposa se submete a mim, não é de ser superior a ela, é de ser proteção para ela. A ideia bíblica é que a mulher está sujeita ao marido num sentido de guardada pelo marido, cuidada pelo marido, protegida pelo marido. Irmãos, uma vez eu estava lá num aconselhamento, conversa vai, conversa vem. E de repente na conversa entrou a intimidade de um casal de amigos. E uma outra pessoa que não era do casal contou coisas da intimidade do casal, da intimidade da vida sexual do casal. E eu fiquei apavorado. Eu disse, mas como é que tu sabe dessas coisas? Ah, ela me conta tudo. Tudo que eles fazem, ela conta pra gente. Eu digo, não, gente. Primeiro que tu não deveria nem saber dessas coisas. E pior do que tu saber, é tu estar contando pra frente ainda. Mulheres submissas, sujeitas, protegem o seu marido também. Você já viu esposa que faz piadinha do marido na frente de todo mundo? Que humilha o marido na frente de todo mundo? Que zomba das limitações do marido na frente de todo mundo? Você acha que isso é sujeição, querido? O mesmo vale para o marido. Quando a gente é criança, irmãos, a família da gente é tudo. E só quem podia falar mal dos meus irmãos era eu. Se alguém falasse mal da minha família para mim, eu brigava. Eu protegia a minha família. Sem entender muito, mas eu protegia. Ah, falou do meu irmão, nós brigamos. Mas eu podia falar o que eu quisesse, porque era o meu irmão. Querido, é desse jeito. Agora no casamento, irmãos, sabe que uma vez uma pessoa foi falar mal de mim para a Juliana? Não, o pastor Vini está meio atrapalhado, ele não sabe bem o que fazer como pastor. Irmãos, a Juliana virou uma leoa. Se tu é louca vir falar do meu marido para mim, tu tá achando o quê? O que tu pensa? Irmãos, um negócio assim, fantástico. Eu me achei o maridão. Minha esposa. Tu imagina, se alguém vai falar mal do teu marido para ti e tu começa a concordar. É verdade, ele é assim mesmo. Olha, eu não sei o que fazer com ele. É um traste, estou até arrependido de ter casado. Já que eu estava, bem que minha mãe me avisou, viu? Agora, olha, só está confirmando. Não, irmãos. Mulheres de oração, cheias de Deus, cuidam e não expõem os defeitos do seu marido. Irmãos, os defeitos do casal, um tem que falar é para o outro, não para fora. As limitações do casamento se resolvem em casa, irmãos. Se resolve num discipulado, se resolve num aconselhamento, não numa rodinha de amigas fofocando e falando mal de alguém, queridos. Aí não funciona. Amém? Efésios 5:31, e os dois se tornarão uma só carne. O casamento, irmãos, nunca foi uma disputa. Casamento nunca foi uma guerra para ver quem tem razão e quem não tem. Eu e minha esposa casamos, aos olhos de Deus, somos um só. Um só, ou vence ou perde, irmãos.
Diante de Deus, ou o nosso casamento dá certo e é uma bênção para os dois, ou é uma porcaria para os dois. Porque os dois são um diante de Deus. Só que o que os casais fazem hoje é competir para ver quem tem a razão. É ficar brigando, é ficar discutindo. Eu penso isso, eu penso aquilo. Eu não abro mão do que eu penso. O outro não abre mão do que pensa. Aí a mulher diz, tu é machista. Daí o homem diz, tu é feminista. E aí os dois ficam ali vivendo uma porcaria de vida. Por quê? Porque não entendem que é só uma questão de função. Se cada um fizer sua parte, vai dar tudo certo, irmãos. Irmãos, pensa num homem feliz no casamento, sou eu. E tem briga, irmão. Não pensa que eu e a Juliana é dois anjinhos dentro de casa, que não é. E a bichinha é determinada. E as minhas filhas já estão na unção da determinação também, irmãos. E quando elas querem o negócio, elas também já aprenderam. Mas é tremendo, irmãos. É tremendo porque tem perdão, tem amor, tem diálogo, tem conversa, tem respeito, tem proteção. Eu sei que a minha esposa vai comigo até a morte, queridos. Eu tenho certeza do que eu estou te dizendo. Ah, Vini, tu não pode falar isso, tu não sabe o dia de amanhã. Eu não sei, mas eu sei quem é a minha esposa, eu sei quem eu sou e eu sei quem é Jesus, querido. Ah, eu sei. E eu sei que eu vou até a morte também com ela. Sabe por quê? Porque nós temos um compromisso um com o outro. Queridos, o amor ele ficou descartável, o casamento virou descartável. Ai, 2, 3 briguinhas, vou embora, vou para casa da mamãe. Não, querido. Não, 2, 3 briguinhas, 2, 3 perdão. 2, 3 briguinhas, 2, 3 ajuste. 2, 3 desentendimento, 2, 3 oportunidades de crescimento. É assim que funciona. O horário ficou um pouquinho avançado. Eu queria falar um pouquinho sobre o papel do pai e da mãe. Vá para Provérbios 22, querido. E depois o papel dos filhos. Eu não sei se vai dar tempo, irmãos. Porque eu estou ruim da garganta, eu tenho que falar pouco, irmãos. Vai para Provérbios 22. Enquanto você procura marido apaixonado pela esposa, esposa sujeita ao marido. Essa é a conduta cristã para o marido e para a esposa. Claro que é um resumão do resumo, né, irmãos? Mas é o que eu enxergo na Escritura. E agora o papel do pai e da mãe, a conduta cristã de um pai e de uma mãe. Provérbios 22, 6. Eu leio na NVI. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Eu aprendi esse versículo na outra versão que diz, ensina a criança o caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa tradução está um pouco diferente. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Irmãos, quem tem mais maturidade para sonhar com o futuro? Um adulto ou uma criancinha? Quem sabe o que é melhor para o futuro? Um adulto ou uma criança? O adulto, querido. A criança não tem capacidade intelectual para medir, para enxergar, para interpretar, para entender coisas do futuro. Eu e a Juliana temos um cuidado de nunca compartilhar situações difíceis que possam gerar angústia no coração das meninas na frente delas, irmão. Imagina, nós estamos passando uma crise financeira, não sei se vou ter dinheiro para pagar a conta da luz. E a criança ouviu. O que vai acontecer com a cabecinha dessa criança? Meu Deus, nós não vamos ter comida? Nós não vamos ter água para tomar banho? Meu Deus, nós vamos morrer de fome. A criança, querida, ela vai pensar tudo que é coisa. Ou ela vai pensar, meu Deus, a culpa é minha. Eu dou muita despesa para o meu pai e para minha mãe. Eu acho que eu tenho que ir embora, que eles vão ter mais dinheiro para ter as coisas deles. Criança, querido. Então, o que o texto está dizendo? Papai e mamãe, instrua, ensina, orienta. Irmãos, isso exige tempo
e esforço dos pais. Pai e mãe crente ensina os seus filhos. Não levante sua mão, mas pense a última vez que você sentou para fazer o tema de casa com seus filhos da escola. É seu papel, papai e mamãe. Isso a minha mulher que faz. Por quê? Lá em casa está dividido, tá, irmãos? Por uma questão técnica. Porque eu tenho muitas limitações, porque o meu segundo grau foi muito ruim. Então eu tenho um medo de ensinar errado para a criança. Mas a matemática eu fui muito bem sempre. Então a parte de exatas, e a Juliana não é tão bem assim na matemática. Irmãos, até pouco tempo atrás, para não dizer hoje ainda, eu tenho dificuldade de saber onde é que é o estômago, onde é que é o intestino, onde é que é fígado, rim, esses troços do corpo. Daí a Juliana debocha de mim porque eu não sei. Compensação, a geografia para ela é um pepino. Ela acha que o mundo inteiro, às vezes ela diz que lá na cidade do Ceará, lá, sai uns troços meio diferentes. Então, mas é meu papel e da minha esposa instruir, ensinar as meninas. Quem aqui é professor ou professor em escola? Ali, lá, vocês que são profs, vocês conseguem enxergar uma criança que tem um pai e uma mãe que ensina em casa e um pai e uma mãe que não ensina? Dá para ver alguma diferença no desenvolvimento da criança? Total, acredito eu. Minha filha diz dos coleguinhas que vão mal na prova e não estudam, mas o pai não estuda com eles, não. Está explicado, irmãos? É função de um pai e de uma mãe cheios do Espírito Santo ensinar matemática, irmão. Sentar todos os dias e perguntar: cadê teus cadernos, minha filha? Fez o tema. Irmãos, pensa num tratamento. A minha esposa não. Minha filha estuda aqui no Colégio Adventista. Muito bom, por sinal. Privilégio de poder ter ela ali. Enquanto tivermos condição, queremos continuar. Só que é um colégio que tem uma bendita de uma maquete por ano, irmãos. Sabe o que é maquete? Eu acho que maquete não é de Jesus, tá, irmãos? E quem é que tem que fazer a maquete, irmãos? É a criança? É os pais. E eu e a Juliana fomos reclamar de como é que a criança de 8 anos vai fazer maquete de um bairro. Papai, mamãe, nós estamos tentando aproximar os pais dos filhos com a maquete. A maquete é uma estratégia para ver se papai senta com a filha e ajuda. É didático. Toma, Jeová! É estratégico, irmãos. Por que isso? Porque o pai é crente, o pai vive na igreja, ele não tem tempo para ensinar o filho. Que crente é esse? Não, meu pai não falta um culto, uma célula, um discipulado, não falta nada do reteté e está sempre lá. E a criança vai rodar na escola, porque o pai não está cumprindo um princípio bíblico de conduta cristã do pai. E quando eu digo pai, por que eu digo pai? Porque eu sei que na natureza do homem ele empurra para a mulher o ensino das crianças. Pelo menos é a minha tentação todas as vezes. É o que eu tento fazer e não consigo, porque a Juliana é sábia. Essa é contigo, amor. Essa é a tua parte. Então, pai e mãe, ensina. Agora, queridos, eu não vou ensinar só matemática. Eu não vou ensinar só história. Eu não vou ensinar só geografia para minha filha. O principal ensino é um ensino com peso eterno, querido. Eu ensino as coisas da terra, mas eu jamais posso descuidar de ensinar minha filha a ter um relacionamento com Deus. Antes de eu vir para cá, o que aconteceu lá em casa? As filhas, vem cá, o papai vai pregar lá no culto. Quem que vai orar pelo pai? Quando a Juliana vai no hospital com os doutores, amor, senta aqui, vamos orar pela mamãe, que a mamãe vai lá fazer a obra de Deus. E quem tu acha que ora? Minhas filhas oram, irmão. Até estrago o meu gel. Eu disse para Isabela, tira a mão da minha cabeça que está escabelando meu cabelo. Porque
É intencional, querido. Eu quero ensinar para elas a se relacionar com Deus. Irmão, tem que sentar lá todos os dias de noite. Irmão, eu não aguento mais ler a bendita história do Jonas. Irmão, a história do Jonas, eu não sei o que acontece com as crianças, é a história do Jonas. Ó, é o Jonas e o Daniel. É sensacional. É as historinhas que eles têm assim que é... E aí a minha maior já tem 9, então ela já lê a Bíblia dela e faz as perguntas dela. Mas a de 4 continua nas histórias que a outra tinha quando era... Então eu estou há uns 8 anos lendo a mesma coisa, irmãos. Assim, outro já decorou. E há coração duro, se não se converter ainda. Porque, queridos, esse é o papel, presta atenção. Nós preparamos os nossos filhos para serem ótimos profissionais. Nós estamos preocupados em dar uma boa escola, em dar um bom estudo. Nós estamos preocupados que eles tenham uma faculdade, que eles tenham condições de desenvolver um trabalho, que fiquem ricos. Tranquilo. Mas nós deveríamos estar mais preocupados que eles estejam salvos, queridos. Nós deveríamos estar mais preocupados em que eles conhecessem a Escritura. Se perguntar para um filho nosso de 9, 10 anos, quem foi Neemias, eu tinha que estar preocupado que ele soubesse responder. Quem foi o Jonas, fica mais tranquilo. Mas tem que saber responder, querido. Porque essa é a função, esse é a conduta de um pai cristão. Eu vou ter que encerrar, irmãos. Salmo, os filhos vão se escapar. Salmo 127. Salmo de número 127, verso 3. Salmo de número 127, verso 3. Vamos ler do 3 ao 5. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém? Queridos, eu quero dizer para vocês algo. Você sabe o que é uma aljava? A sacolinha, a mochilinha do arqueiro. Aquele negócio que ele carrega nas costas, que ele bota as flechas. E aqui vem a revelação bíblica. Você sabe quantas flechas cabiam em uma aljava? 6. Ricardo e Vanilda, vocês são demais. 6. O meu comentário bíblico diz 6. Irmãos, qual é o processo de uma flecha? Aqui nós não estamos falando que o camarada foi na loja comprar a flecha, irmão. Ele fez a flecha. Ele quebrou o galho, ele pegou a faca, ele lapidou, ele cortou, ele modelou. O que o papai faz e a mamãe com a criança quando ela é pequenininha? Ele modela, ele ensina, ele corta, ele dá os limites, ele poda. Toda criança vai chegar numa idade de tentar dominar a casa, toda. Irmãos, é toda, é da natureza. E o papai faz o quê? Pega uma faca, que nós vamos chamar de varinha, e poda, corta, dá o limite. Irmãos, a flecha precisa ser lapidada, trabalhada. E aí a frase poética que minha sogra me ensinou? Ah, Vinícius, é de pequeno que entorta o pepino. Depois que o pepino está grande, não entorta mais, ele quebra. Se tu quer moldar um pepino, quando ele está nascendo, tu já tem que começar a botar ele do jeito que tu quer. Criança, querido, na idade pequenininha, tu vai trabalhando e dando os limites. Irmãos, eu uso óculos há bastante tempo. As minhas 2 filhas, numa determinada fase da vida, tentaram arrancar o meu óculos. As 2 apanharam. E as 2 entenderam que não era para quebrar o óculos do pai, porque é caro. Isso custa bastante dinheiro, esses benditos óculos. Quem aqui usa óculos sabe.
Sai caro fazer um óculos. Ai, que engraçadinho, tá puxando o óculos. Ai, que engraçadinho, arrancou o óculos. Ai, que engraçadinho, deu um tapinha na cara do pai. Ai, que bonitinho. Bonitinho, irmão? Que falta de respeito. Que desonra isso. Não. Aí nós vamos pegar a flechinha lindinha e, ó, lapidar. Vamos trabalhar essa flecha. Pronto, moldei a flecha. O que eu faço? O arqueiro botava a flecha onde? Guardava na aljava. E, queridos, a aljava fica nas costas do arqueiro o tempo inteiro. E aonde o arqueiro vai, essa flecha está com ele. Irmãos, ensina, educa. E essa criança vai crescendo e traz ela para perto. Tu vai fazer algo, envolve os filhos. Caminha, faz eles caminharem do teu lado. Para que eles enxerguem Jesus na tua vida. Para que eles vejam, olha como é que o papai reage quando um cara corta ele no trânsito. Olha o papai furando sinal vermelho. Que legal, pai. Achei que não podia. Não, filha, de madrugada para não ter assalto. Só assim, não, Canoas é violento, irmãos. Não pode ficar parando de madrugada. Irmãos, traz a flecha para perto. Bota e anda. Tem pais que não têm mais tempo para os filhos e depois vão dizer o quê? Aonde foi que eu errei? Em tudo. Por que ele tem tudo dentro de casa? Por que ele tem esse comportamento? Porque ele não teve o mais importante, que era a presença, a companhia do papai e da mamãe. Irmãos, seguidas vezes a gente faz a noite de jogos lá em casa. Normalmente na quarta-feira a gente joga Uno. Agora a gente tem uma brincadeira com o dadinho, que vai jogando lá e vai somando os pontos e coisas. As crianças ficam eufóricas quando vão brincar com o pai e a mãe. Querido, brincar com o pai e a mãe é melhor do que brincar com qualquer amigo da terra para elas. O pai e a mãe param para brincar com a gente. Eu gosto de brincar, queridos. Às vezes eu estou cansado. Às vezes eu quero é dormir, irmãos. Às vezes o dia foi horrível. Às vezes eu estou com dor de cabeça. E aí elas vêm, hoje é o dia que nós vamos jogar, pai. Mas é claro. Era tudo o que eu queria. Eu não vi a hora. Jogar, isso, yeah. Não, mas é para elas. Só que quando a gente traz elas para perto, no jogar tu ensina que às vezes perde, irmão. Tu já viu criança que chora quando perde numa brincadeira? Normal. Aí o papai e a mamãe ensinam. Filho, ganhar faz parte, perder na brincadeira também. É só uma brincadeira. O que vale é a gente estar junto, o que vale é a gente se alegrar. Se a gente brinca, em vez de dar alegria, dá tristeza, então não brinca mais. Não, pai, eu não vou mais reclamar que eu perdi, vamos brincar de novo. Tu traz para perto. Depois que tu carrega um tempo dentro da aljava o filho, depois que tu anda com o filho, que tu convive, que tu passa, transmite o que tu sabe para ele, aí vai para o arco, querido. E eu acho interessante que a lei natural é que essa flecha vá na direção que o arqueiro apontou. Pensa nisso. Irmãos, raras exceções. O arqueiro atira uma flecha para cá e ela sai para cá. Olha, alguma coisa tem que estar errado no arco, no arqueiro. O natural é que a flecha vá exatamente para onde ela foi apontada. Se nós somos pais de destino, se nós somos pais que estamos ensinando os nossos filhos a andar com o Senhor, e se nós estamos lançando eles na direção de Deus, do propósito de Deus, dificilmente eles vão parar em outro destino. Porque a Bíblia está dizendo isso. Agora, nós na fase que deveríamos investir tempo nos filhos, nós não investimos. E quando queremos lançar a flecha, irmão, a flecha não deixa nem tu tocar nela. A flecha te espeta. Tu vai lançar a flecha para frente, a flecha tem vontade própria. A flecha se nega a ir para o arco.
Já viu o filho dizer, hoje eu não vou na igreja? Já viram? Eu tenho um amigo que eu amo demais, demais, é um amigo desde a infância. E com 12 anos ele disse para o pai dele, estufou o peito e disse para o pai. O pai dele disse, filho, vamos para o culto. Ele disse, não, pai, hoje eu não vou ir. Vou ficar em casa descansando. Hã? Vamos para o culto, filho, te arruma? Não, pai, não vou ir. Eu não estou perguntando se tu quer ir, eu estou dizendo, nós vamos para o culto, te arruma. Não, pai, mas eu não quero ir. Tomou-lhe uma tunda, foi chorando para a igreja e me contou isso dizendo, graças a Deus pela surra que o meu pai me deu, porque eu já estava começando a me perder. E o meu pai me deu-lhe uma tunda e eu entendi que eu não ia conseguir enfrentar ele. E eu continuei na igreja, irmãos. Se converteu e é uma bênção hoje. Então, queridos, a flecha vem para perto, anda junto e depois o pai vai dar destino para essa flecha. O meu pai, muitas vezes na minha infância, eu ouvi meu pai dizer, eu sonho em ter um filho pastor. Um dos meus filhos vai ser pastor. E o outro vai ser médico. Queridos, quando eu me formei na faculdade de teologia, meu pai já tinha Alzheimer, bem avançado, ele já não entendia as coisas, no meu casamento também, mas ele tinha momentos de lucidez. E a alegria dele que eu tinha virado pastor é algo que nem cabe na cabeça da gente. Mal sabia ele que por anos ele ficou dizendo isso. Ele, como meu pai, já estava liberando um destino sobre a minha vida. O meu irmão hoje trabalha numa empresa. Ontem ele mandou a foto. Meu irmão está dando curso sobre os materiais cirúrgicos que ele trabalha para os médicos. Os médicos vão lá sentar para ouvir como é que se usa os materiais que o meu irmão, da empresa que o meu irmão representa. Ontem ele deu a primeira palestra dele para os médicos e mandou a foto para nós na família. Meu pai, quando dizia um filho meu vai ser médico, estava liberando destino sobre as nossas vidas, querido. Agora, quando meu pai diz isso é um sem vergonha, um safado, quando a mãe diz isso é um vagabundo, isso é preguiçoso, relaxado, frasezinha que gaúcho gosta, isso nunca vai dar nada. Depois não dá em nada, diz aonde foi que eu errei? Em tudo. Queridos, traço para perto. E aí, ainda antes de lançar a flecha, o arqueiro traz ela mais uma vez para perto dele. E depois ele libera ela e diz, vai e cumpra o teu propósito. Eu estou muito bobo. Eu não sei quem aqui viu domingo minha filha. Aqui na frente interpretando, fazendo libras para os surdos. Ela todo sábado de manhã faz aula com a Paulinha. A Paulinha, uma guria fantástica, tem que honrar aquela menina, porque ela sabe quanto que a gente paga para todo sábado de manhã a menina dedicar o tempo dela com as minhas filhas? Nada. Ela faz porque ela entendeu e gosta e as gurias amam. Queridos, eu preciso, como pai, como mãe, ter uma conduta cristã dentro da minha casa. Eu preciso gastar tempo com a vida dos meus filhos. Eu preciso investir, eu preciso ensinar, eu preciso orientar. Nós olhamos filme juntos lá em casa com as crianças e sempre conversamos sobre o que o filme está tratando. Tempo atrás escolhi um filmezinho de futebol de criança e no filmezinho tinha um casal onde a criança tinha duas mamães. A minha filha disse, que isso, pai? Digo, isso é um troço que estão inventando, filha, que me deixa com raiva, tá num filmezinho infantil para confundir a cabeça das crianças. São duas mulheres que casaram e vivem como marido e mulher. E o que a Bíblia diz sobre isso, filha? A Bíblia condena isso. Isso não é o padrão de Deus. Essa não é a vontade de Deus para o ser humano. Ah, é, pai? Isso existe? Ah, existe. Agora ela não sabe de nada, cresce, vai, chega na escola, uma menina começa a beijar a outra, ela olha e a menina, não, isso é normal, isso é do nosso tempo. Pior, né? Acho que deve ser mesmo, né? Moderno isso.
Não, isso é contra a vontade de Deus. E o meu pai já me disse. E eu sei que isso é errado. Deus não se agrada. E o papai e a mamãe já me avisaram. E falaram que alguém ia me falar que isso era certo e eu já sei. Queridos, gaste tempo. Instrua, exige dedicação. Amém? E eu vou encerrar. Fica de pé, irmãos. Eu estou na metade, irmãos. Mas o pastor Fabiano, a pastora Carol não estão. Mas mandaram o papai e a mamãe aqui representar. Até o cunhado veio, então nós vamos fazer tudo direitinho, né, irmãos? Vamos cumprir com o propósito da igreja.